aqui. Isso, estamos gravando. Então, pessoal, boa tarde. Estamos aqui em mais um momento das nossas aulas remotas para poder conversar um pouco mais sobre a internet das coisas, né? Então, o conteúdo hoje também é extraído do livro chamado Internet das Coisas, que vocês receberam na semana passada, a minha turminha de abençoados do terceiro período de pedagogia, né? Da Faculdade Raimundo Marinho de Penedo. Então, vamos lá. Vocês receberam esse material semana passada e a atividade era que vocês lessem e retirassem 3 questões. Antes que a gente chegue nas discussões das questões que vocês propuseram, vamos conversar um pouco sobre a internet das coisas, né? Logo no começo do texto, os autores eles começam a falar que se falar em tecnologia é remontar um pouco da história, né? Voltar lá na pré-história. Então, necessariamente, a gente está falando de inovação, de melhoria, né, nos objetos. Então, a invenção da roda foi uma tecnologia, né? Não para a gente hoje, mas na época em que ela foi inventada, ela era uma tecnologia, né? Então, o texto ele começa colocando, né, que desde os primórdios, né, desde que o homem ele passa a ser sedentário e se estabelecer nos locais, é que as tecnologias ou as inovações tecnológicas elas começam a aparecer. Então, não é a mesma forma que a gente observa hoje a realidade virtual, né? É completamente diferente do início, do princípio, onde hoje a gente está falando de uma realidade artificial, de computadores, né, de sistemas de vídeo, de simuladores, né, de multimídias, né, de ambiente compartilhado, ambiente virtual, diferente de, por exemplo, na época da Pedra Lascada, que se criava a necessidade de se adaptando a objetos para a sobrevivência do homem. Hoje também a gente vai adaptando, é lógico, né, vai criando mecanismos para que isso aconteça. Mas necessariamente a gente está falando de tempos diferentes, né? Então a realidade virtual hoje ela traz uma outra perspectiva do que seriam essas inovações tecnológicas, né? Então, afinal, o que é essa bendita realidade virtual? Né? Então a gente está falando sobre a interface do homem-computador. Né? Então a gente pode simular uma série de coisas em tempo real sem necessariamente estar presente, né? Como essa aula que a gente está realizando agora. Então, vocês estão daí assistindo ou de madrugada, ou amanhã, ou daqui a 2, 3 dias, algo que foi feito no momento onde necessariamente eu não estava próximo a vocês, né, por conta da pandemia, ou nós não estivéssemos próximos, né. Então, essa interface, né, homem-computador, ela vai favorecendo, né, ela vai criando uma série de simulações, né, que vão aproximando ou criando outras realidades que não é real, né. Então, o uso, essa realidade virtual é o uso de computadores, né, interfaces, com usuários para criar um efeito tridimensional, como se fosse a sensação presencial, né, ou tridimensional, né. Um filme, por exemplo, em 3D. Então, você teria a sensação, né, do movimento, do som e por exemplo, ambientes que já podem ser feitos, ambientes quentes, por exemplo. Então, tem possibilidade de você aquecer as salas, né? As cadeiras virarem ou você utilizar o óculos, né, 3D para que você possa perceber distâncias, aproximação e distanciamento. Então, esse tridimensional ele pode ser observado. Aumento de som, diminuição de som, a intensidade, né, com que isso vem se propondo. No texto, ele dá um termozinho que seria computação umbígua, né? O que seria essa computação umbígua ou umbiguidade, né? A umbiguidade seria um adjetivo do latim umbigui, que significa estar em toda parte ao mesmo tempo. Então, a umbiguidade seria as redes de dados e as tecnologias de comunicação, sinais de internet, TV, comunicação móvel, que estão disseminados por toda a parte. Então, imaginem vocês que a gente até comentou quando a gente estava com as aulas presenciais ainda, que a internet há 10 anos atrás, né, a gente precisava discar, né, então a gente ficava ouvindo, né, a discagem, né, né, discando aquela internet para a gente conseguir uma linha, para conseguir uma conexão.
Então hoje a internet hoje ela vai criando, a tecnologia ela vai se ampliando de tal forma que a gente utiliza hoje o Wi-Fi, o wireless e uma série de outras tecnologias que necessariamente a gente não precisa materializar a visão do sinal, né? E aí você tá em todas as coisas. Você chega em casa com o seu smartphone e aí você já liga a televisão, já conecta aquilo que você estava ouvindo ou assistindo, né, no seu celular. Ele já está ali programado, então você já faz essa programação, ele já reconhece por Bluetooth ou wireless, né, rapidamente, né? Então é uma possibilidade dessa ambiguidade, né, de você estar conectado o tempo todo. Mas a gente vai ver mais sobre isso mais à frente, né? O Waze ainda chama atenção no texto para o ecossistema móvel, né, que são os computadores integrados à vida das pessoas, né? São os dispositivos baseados em utilização de telas, né, comunicação entre dispositivos, os tabs, pads, boards, né, que são elementos que vão nos dando algumas possibilidades. Então, por exemplo, você está numa rodovia que a velocidade permitida é de 100 km por hora e você está a 150. E aí os radares eles estão espalhados em determinados momentos. Quando chega lá na frente, você parar no posto fiscal. Você estava a tal velocidade? Não estava. Como que a gente consegue fazer essa conexão? Porque você está conectado, né, o tempo todo. E aí essa velocidade ela é medida instantaneamente, né? Então necessariamente você não precisa ter um guarda, um policial rodoviário, alguém para estar ali fiscalizando, né? Então o próprio aparelho já faz isso e já passa esses dados, né? Esses dados eles são transmitidos em tempo real, certo? A internet das pessoas. Então, as pessoas, mais os dispositivos, mais a conexão de internet, cada vez mais esses dispositivos como celular, tablet, laptop, smartphone, né, o game, a televisão, as pessoas estão conectadas o tempo todo. O próprio GPS do carro, quando a gente está viajando, vocês devem perceber que ele vai mostrando se tem algum empecilho, se tem alguma barreira, se tem qual é a velocidade, porque as pessoas estão conectadas o tempo todo, né? E agora também por uma série de mecanismos que vão facilitando isso, né? E aí por GPS ele vai usar uma outra tecnologia que são a internet, não é a internet, mas o sinal de satélite, né? Então mesmo em locais onde você não tem o sinal da sua operadora, os GPS eles estão conectados, né, com os satélites e esses sinais eles são transmitidos e retransmitidos instantaneamente, né? E aí você vai observando se tem alguma barreira, a intensidade que os carros estão caminhando, né, que estão viajando, que estão transitando. Então a gente consegue perceber, por exemplo, como essa tecnologia diária e que a gente convive o tempo todo, né? Ela tá, as pessoas, mais os dispositivos e essa conexão da internet faz com que a gente tenha não só a internet das coisas, mas a internet das pessoas também, porque as pessoas elas são esse veículo, né, de transmissão, de locomoção, de sequência. Computador das pessoas. Então, os nossos laptops, os desktops, os smartphones, antes a gente tinha um alto consumo de energia desses aparelhos. Hoje, a cada dia que passa, esses aparelhos eles vêm se modernizando de tal forma que essas tarefas, os HDs, a forma como esses programas são executados, né, as tarefas como são executadas, elas vêm diminuindo o consumo de energia. Então, por exemplo, você pode ter 2, 3 impressoras, né, numa determinada empresa conectadas a uma única CPU. E aí os celulares das pessoas que também utilizam, né, aquela rede, sem necessariamente você ter aquela máquina quadradinha, grande, né, como a gente tinha há 5, 6 anos atrás. Então, hoje a gente já tem uma diminuição, como é que eu posso dizer, do uso, né, dessas baterias, não bateria, mas assim, do consumo de energia, porque a cada dia que passa há uma busca pela melhoria tecnológica desses aparelhos, né? Então, diminuir o consumo de energia, diminuir o seu tamanho, aumentar a sua eficiência. Então, uma impressora, por exemplo, a gente tem scanner, você tem
que a gente chama as multimídias, né? Então você escaneia, você faz xerox, você faz impressão, você recebe o sinal via wireless, você não precisa do cabo para estar conectado. Então várias pessoas podem estar conectadas àquela impressora sem ser uma única máquina, né? Então são algumas coisas que ele vai colocando, né? Tem um outro slide que quem estiver acompanhando pelos slides vai estar observando, que ele chama a atenção das coisas, mais os dispositivos, mais a conexão da internet e mais coisas sendo conectáveis, né? Então, as árvores, os drones, os carros, as casas, os animais, tudo a gente pode estar fazendo esse monitoramento, né? Então, há possibilidades hoje de você conectar-se a tudo ou a uma maior quantidade de coisas ao mesmo tempo. Então, as casas inteligentes, então, por exemplo, né? Então, você tem a ambientação dos espaços, você tem se quando chega um determinado momento de temperatura, então você não precisa estar lá com controle, ele já equilibra aquela temperatura de acordo com a necessidade da quantidade de pessoas que estão no ambiente, por exemplo. Então você pode aumentar ou diminuir a temperatura pela quantidade de pessoas que estão no ambiente. Isso é uma série de coisas, é muita coisa mesmo, né? O computador das coisas, e aí o texto ele chama atenção como essa tecnologia ela vem melhorando a cada momento, né? Porque as necessidades elas são as mais diversas possíveis, então você tem uma necessidade de buscar uma melhoria, né? Tanto de acesso quanto queda do valor desses produtos, né? Diminuir o preço, diminuir o tamanho, né? Basta a gente falar, por exemplo, que há 20 anos atrás a gente tinha os disquetes grandes, eram uns disquetões assim, grandões, foram diminuindo para os disquetes pequenos, depois passou para o CD, depois passou para o pendrive e hoje está tudo na nuvem. Então, necessariamente, a gente não precisa ter nenhum mecanismo físico para estar guardando os documentos, os projetos, enfim, nada, né? Ó, tem um outro slidezinho bem legal que que ele mostra o seguinte. A população mundial, no ano de 2003, ele era de 6,3 bilhão. Dispositivos conectados era de 500 milhões de pessoas conectadas, certo? Olha, 6,3 bilhões de pessoas e 500 milhões de pessoas conectadas. Isso em 2003. Hoje, há uma perspectiva para a nossa população mundial hoje de 7,6 bilhões de pessoas e aí a gente tem, em média, 5 bilhões de pessoas conectadas. Vocês perceberam como de 2003 a 2020, 17 anos praticamente, como o número da população ela aumenta significativamente, sim, mas o número de pessoas conectadas aumenta assustadoramente, sai de milhões para bilhões de pessoas, né? E aí a gente vai observando que a cada dia a gente tem mais dispositivos conectados do que pessoas. Então, tem um estudo que, por exemplo, que mostra que no mundo hoje você tem em média de 2 celulares para cada pessoa. Então tem pessoas, né, que tem mais de 2, 3 números e aparelhos, enfim. Então você tem computador, você tem laptop, tem smartphone, tem uma série de formas de estar conectado, né? E aí não é só o celular, a internet, né? Tem uma série de outros, né, mecanismos que a gente pode estar fazendo isso. Então, assim, é um mercado em expansão, um mercado muito grande, a cada dia que passa a gente tem novos produtos, tem novas tecnologias, a necessidade de se pensar nessas tecnologias em vários segmentos, né? Seja na saúde, na indústria, na educação, na agricultura, né? Então, pensar na IoT, o IoT, né? A sigla em inglês e a sigla em português, na internet das coisas, significa pensar no grande mercado que a gente tem, né? Do ponto de vista educacional, que é o nosso foco, as possibilidades elas são inúmeras, né? Não tenha dúvida disso. Então, hoje, inclusive nesse momento de pandemia que a gente está vivenciando, nós somos relativamente pegos de surpresa, né? Porque ninguém espera uma pandemia, não espera a situação que a gente está vivendo, mas a gente observa como a gente está anos-luz atrasado, bem aquém, anos-luz à frente, não, deleta, e como a gente está aquém da necessidade de se conhecer as tecnologias, né?
Observem que há uma dificuldade muito grande, por exemplo, para estar assistindo inclusive um vídeo como esse, que está sendo gravado de um celular, de um aparelho celular, ou gravado via computador. A gente está fazendo os dois ao mesmo tempo para poder atingir todo mundo, né? Mas há uma dificuldade muito grande. A gente tem uma precariedade muito grande, não só de acesso, mas também de domínio dessas tecnologias, né? Isso aí é fato, é real. Tem um desenho bem interessante, uma imagem bem interessante que ele coloca sobre a geladeira inteligente. Então, ela faz o controle dos produtos, ela observa a data de validade, o estoque interno da geladeira e a temperatura, e manda tudo para o seu smartphone. Então, você tá o dia todo lá no seu trabalho e aí a geladeira ela emite uma mensagenzinha para você, tá faltando maçã, né? Ou você tem que comer as bananas de hoje para amanhã ou até amanhã, porque elas vão, né, estragar. Então há um balanceamento, por exemplo, da temperatura. Tem mais coisas dentro da geladeira, tem menos coisas, tem a necessidade de se congelar algum produto. Então, uma geladeira inteligente, por exemplo, você colocaria nesses objetos e ela iria reconhecendo isso. Ou por código de barra, ou por tamanho, ou por peso, enfim. Há algumas possibilidades, né? Tem uma outra que eu coloco aqui para vocês também, que é uma fralda inteligente, que tem um pintinho, né? É um desenho, uma imagenzinha, vocês vão ver quando vocês pegaram. E aí, quando ela tá cheia de xixi, ela fica azulzinha, né? O pintinho fica desesperado, mostrando que tá cheio de água, né? Que é o xixi, né? E ele avisa pra mãe ou pra quem tá cuidando, né, da criança, ou pro pai ou pra babá, enfim, quem estiver cuidando da criança, que já tá na hora de trocar aquela fralda, né? É bem interessante. E tem uma outra imagem que é o Smart World, né? Que seria tudo conectado. Então, você tem pontos de leitura. Então, por exemplo, você está numa indústria que ela vai lhe mostrar a temperatura, o nível de poluição, a necessidade de mais combustível, de mais matéria-prima, de que quantidade de produtos que está sendo, produzido, o que é que precisa mais no estoque, menos no estoque. Tem sensores que vão identificar se está sendo feito algum corte ilegal, alguma queimada ilegal, né? A quantidade de pessoas indo para determinadas áreas da cidade para evitar, por exemplo, congestionamento, enfim, tem uma série de possibilidades, né? Que vocês vão estar observando também nessa imagem que eu coloco aí no slide. E tem as outras coisas, né? Então, as cafeteiras, os robozinhos, né, que podem ajudar a limpar a casa, as máquinas de lavar, que já lavam, secam, já separam. Você já coloca o material, por exemplo, se você coloca jeans, ela tem um tempo diferente para se lavar, camiseta em malha, enfim, tem uma série de outras coisas que é muita coisa. Código de barra, QR Code, tudo isso vem fazer facilitar essa leitura desses objetos, né, que são informações que você vai colocando, né? Inclusive a gente vai ter um momentozinho para fazer um QR Code, vai ser o próximo momento nosso, vocês vão ver. Então, esse código de barra é você transformar várias informações em números, né? Então, ao ler aquele código de barra, você vê todas as informações, preço, quantidade, estoque, quantos tem, quantos tinha e quantos foram vendidos, enfim, alterar preço, aumentar, diminuir, enfim, colocar em promoção, né? As possibilidades são inúmeras, né? Que é o que a gente chama da tal da ambiguidade, que ele volta a chamar a atenção. Então, você está conectado tudo o tempo todo, né? E aí, e para isso tudo a gente vai precisar das redes de sensores, né? Que são as etiquetas passivas para bens e produtos, códigos de identificação, localização, controle de tempo real, né? Que é a forma como a gente vai se conectando e ao passar, né, nesses sensores a gente vai dando essas informações, né? E para isso você vai precisar fazer os ambientes planejados, né? Então, professora, mas você está falando de supermercado, de indústria, mas e as escolas? As escolas também, né? Então, imaginem que tem escolas, por exemplo, que a gente não precisa mais de ter pessoas. Isso não significa que a gente é defensor da substituição dos seres humanos no trabalho, não é isso, mas é um exemplo. Então, por exemplo, você chega com seu cartãozinho
né? Que ele dá todas as suas identificações. Em outros locais nem usa mais o cartão, usa já o sensor de leitura de imagem, né? Pelo olho ou pela digital, né? Então nem precisa mais o cartão físico, mas sim a própria pessoa. Então, ou pelo olho, ou pelo rosto, ou pela leitura digital, você já se identifica e já fica registrado ali a hora que você chega na faculdade, a hora que você saiu na escola, as salas, né? Como é que se diz? Projetadas já para todas as salas já num projeto onde você não precisa estar chamando alguém para ligar ou desligar o ar-condicionado, ou ligar ou desligar o data show, ou instalar um computador. Então, tudo já planejado. Então, esses projetos, eles, além de facilitarem, eles vão criando formas de redução de custo também. Né? Inicialmente, eles acabam ficando um pouco mais caro, porque é uma necessidade de adaptar aqueles locais, né? Mas depois, o benefício ele é muito maior, né? Vamos lá. E aí, a necessidade de se entender um pouco mais dessas internet das coisas, né? Esse gerenciamento de energia, automação residencial, gestão do lixo, planejamento urbano, healthcare. Então, assim, são uma série de coisas que isso vai facilitar a vida do ser humano, né? Os fatos é que o mercado, ele é muito emergente, há muita coisa para se fazer, né, ainda. Então, tem muitas oportunidades, tanto do ponto de vista dos mercados industriais, comerciais, como também do mercado educacional. Não tenha dúvida disso, né? Então, o campo da educação hoje, ele um baú de infinitas possibilidades, né, para a internet das coisas, né? Tem aquela questão de aumentar ainda mais a cultura do faça você mesmo, né? É mais divertido que na internet, é ainda mais divertido que a internet das pessoas. Você vai precisar de conhecimento eletrônico, você vai dominar o processo de criação. Então você não só consome, você não só utiliza determinado mecanismo, você também tem a possibilidade de estar criando e facilitando a vida de outras pessoas, né? E esse mercado emergente, não tenha dúvida que isso é importantíssimo, né? Então, quais são os desafios para essa internet das coisas? Primeiro, os novos paradigmas arquiteturais. Por quê? Porque há necessidade de se pensar uma outra arquitetura. Há necessidade de fazer planejamento dos ambientes, da forma como esses instrumentos, esses mecanismos, essas tecnologias, elas vão ser utilizadas, né? Há a possibilidade de mais segurança, ou não, de mais insegurança, as duas possibilidades, tanto ponto positivo como negativo, porque a privacidade é uma coisa que a gente fica sem saber como ter privacidade, né? Porque tá tudo nas nuvens, então todos os seus dados, todos os seus passos, o que você compra, onde você andou, onde você não, onde é que você foi, onde é que você utiliza, né, o seu cartão, o seu dinheiro, tudo, tá tudo na internet. Hoje não precisa ser nenhum hacker para conseguir informações dos indivíduos. Então, o mínimo de conhecimento tecnológico a gente consegue isso, né? Porque está tudo armazenado, está tudo nas nuvens, são dados que a internet ela precisa ter para poder fazer com que a sua vida seja facilitada, né? Então, esse armazenamento de dados é uma caixinha, né, de duas aberturas, né, na verdade, né? Essa disponibilidade que você tem que estar, né, o tempo todo, né, disponível, e aí a gente entra numa questão da chamada, o que seria esse espaço do Big Data, né, ou da internet da nuvem. Então, as pessoas, aplicativos, né, as coisas, os dispositivos, então tá tudo conectado. Então, esse momento onde todo mundo sabe de tudo o tempo todo. Então, você assiste o jornal, você consegue ver em tempo real as vias públicas, né? As câmeras estão espalhadas por todos os locais. E aí, além das câmeras, a gente tem outros mecanismos, né, que podem estar fazendo esse mapeamento. E aí o protocolo que foi criado justamente para se entender como esse transporte dessas mensagens, né, eles podem ser armazenados e a gente ter uma certa segurança, né?
E aí a gente chega nas perguntas que vocês fizeram. Eu tentei arrumar as perguntas assim da forma como elas foram chegando. Então, assim, a Tamara, ela traz uma pergunta que seria a seguinte: o que significa a internet das coisas? E aí ela coloca o seguinte, que a internet das coisas seria um conjunto de tecnologias e protocolos associados que permitem que os objetos se conectem a uma rede de comunicações e são identificados e controlados através dessa conexão de rede, né? Dessa maneira, pode ser entendido como um ambiente de objetos físicos interconectados à internet por meio dos sensores pequenos, criando um ecossistema de computação onipresente, né? Voltado para a facilitação do cotidiano das pessoas, introduzindo soluções funcionais nos processos do dia a dia, né? Então, seria essa necessidade que a gente vivencia hoje de ter acesso a tudo e a todos o tempo todo. Então, com necessariamente hoje a gente não precisa de uma indústria ou de um computador gigantesco ou de uma super fábrica para produzir, vender, comprar alguma coisa. Então, com um celular, com criando algumas imagens, algumas fotos, você pode ter uma indústria, você pode ter um negócio, uma loja virtual, por exemplo, sem necessariamente ter o espaço físico, né, materializado, né? Então, é uma das possibilidades, né? Ela ainda pergunta, né, a Tamara, qual é a relação dessa internet das coisas com o Big Data? Né? Big Data seria um termo em evolução, né, que descreve qualquer quantidade volumosa de dados estruturados, né, ou semi-estruturados, ou até mesmo não estruturados, que tem o potencial de ser explorado para se obter informações. Então, o Big Data significa, em essência, que tudo o que fazemos, tanto online como offline, viu, fica registrado. Como assim offline? Então, se eu tiver com o meu computador e não estiver na internet, isso também fica registrado? Fica, porque assim que você conectar à internet, esses dados, eles serão transmitidos para a nuvem. Então, de alguma maneira, aí é que alguns especialistas contestam essa questão da privacidade, né? Até que ponto a gente tem essa, essa privacidade. Recentemente, vocês viram que houve necessidade de mecanismos de comunicação, como, por exemplo, WhatsApp, esqueci outros agora. Inclusive Zoom, Hangout, todos esses aí que a gente está utilizando, serem criptografados. Então, dificultando assim para que pessoas que têm, né, um conhecimento sobre os elementos tecnológicos se apropriassem de informações, né, de pessoas para uso próprio ou para indevido dessas informações, né? O Alisson ele traz o seguinte: a preocupação dele é relacionar as funções da IoT ou da internet das coisas, né, nas escolas. Aí ele coloca o seguinte: primeiro, a aprendizagem interativa, que seria a tecnologia da internet das coisas, favorecendo o protagonismo do aluno e permitindo a melhor compreensão da relação entre conteúdos aprendidos e conexão do mundo real, né? Uma segunda função que ele coloca é que são os apps educacionais, os aplicativos educacionais, né? Que com o avanço da modalidade da educação à distância, educação remota, enfim, todas essas modalidades aí, algumas escolas estão criando aplicativos próprios que permitem uma comunicação integrada entre a instituição, os pais e os alunos, né? Seria uma segunda função da internet das coisas aplicada à educação, ou às ferramentas educacionais, né? A terceira seria a acessibilidade. Ele coloca que os alunos portadores de necessidades especiais, eles têm acesso ao ensino facilitado e eles se sentem, né, mais participativos e motivados no ambiente escolar. Então, é um processo também de inclusão, né? Segurança. Alguns dispositivos, eles permitem, inclusive, que os alunos sejam monitorados 24 horas e, se necessário, eles próprios podem acionar botões de socorro. Então, é uma forma também de você se sentir seguro, né? Então, você tem mecanismos para fazer isso, né? Controles de insumos, né? Algumas tecnologias mais modernas elas permitem que os pedidos de reposição de produtos partam diretamente de dispositivos, gerando listas com base em quantidades de itens armazenados. A educação, como é que a gente aplicaria essa segurança e esse controle? Então, por exemplo, a segurança a gente poderia pensar na perspectiva da criança ou do aluno estar acessando as redes, né, para busca, por exemplo, de um determinado conteúdo e evitar que ele entre, por exemplo, em sites adultos,
e que ele seja assediado por um... Hoje, o que tem de problemas, né, virtuais relacionados a isso, eles são gigantescos, né? Mas você pode botar essa segurança, essa trava para que a criança não acesse sites indevidos de acordo com a idade, né, que ela está. E esse controle de insumo, por exemplo, você pode colocar créditos educacionais para compra de jogos educativos, e aí você monitorar também isso, né? Esse controle do que está sendo utilizado. Ou, por exemplo, controlar tempo que essa criança ficaria com acesso à internet, por exemplo. Então, você pode colocar um controle, né, desse também, tá? É uma possibilidade, né? Bom, a Mauricéia, a Ana, Cristina e a Rayane, elas se preocuparam com a mesma questão, que seria quando a tecnologia passou a ter importância no seu desenvolvimento da era digital. Então, assim, na verdade, o termo tecnologia, ele surge, né, desde a Revolução Industrial, mas essa conotação mercadológica ela vai surgindo, se formalizando mesmo depois da aplicabilidade da indústria, né? Então, quando as inovações tecnológicas chegam, a gente deixa de pensar no artesão, no sentido da arte, né, de se criar uma peça própria ou de uma ferramenta para se fazer um determinado produto artístico, né, vamos colocar assim, e passa-se a ter a necessidade de você ter técnicas, métodos para reproduzir isso em larga escala, né? Então, o termo tecnologia ele vai chegar num momento, ele vai ser materializado no momento em que a indústria ela precisa diminuir custos, ela precisa aproveitar ao máximo a matéria-prima, ela precisa produzir em grande quantidade e vender isso no mercado também de forma para que o seu público que vai consumir, né, ele tenha acesso a um produto de qualidade, né? Então, há necessidade desse termo tecnológico, ele foi apropriado, ele vai ser apropriado da indústria nesse momento, né? E com o passar do tempo, a ideia de tecnologia ela foi ganhando novos contornos e especificações, né? Envolve atualmente uma extensa rede de pesquisadores e projetos interdisciplinares. Os aspectos principais tendo como vista, destacamos a noção de tecnologia, ela é extremamente ampla, né? Então, não é só na elaboração de um produto, né? Mas em todo o aparato, né? A forma como esse produto vai ser gerado, criado, os impactos que isso... as indústrias hoje, inclusive, se utilizam da tecnologia para serem sustentavelmente recomendadas, né? Então, o uso da tecnologia hoje não significa dizer que você vai destruir ou vai criar impactos, muito pelo contrário. Então, as tecnologias sustentáveis, elas geram uma outra perspectiva do uso dos elementos da natureza, né? Então, essa era digital que a gente está tem uma outra visão também, né? Ou então, pelo menos deveria ter. A Neyane, ela faz uma argumentação, o livro ele traz alguns autores, né? Ele traz Schumpeter, ele traz o Friedman, traz alguns autores, né, que vão falar sobre essa questão da inovação, da tecnologia. E aí a Neyane, ela coloca o seguinte, que o Freeman, ele divide a inovação em 4 processos, né, que seria incremental, radical, as mudanças do sistema tecnológico e as mudanças no paradigma técnico e econômico. Então, o incremental é quando você cria algo, já tem alguma coisa e você cria um incremento para aquele determinado objeto. Então, por exemplo, vamos pegar uma coisa assim bem básica, o ferro de passar. Então, o ferro de passar já foi a brasa. Vocês não, com certeza não viveram esse momento de você ter um ferro cheio de brasa passando roupinha, né? Então, houveram algumas adaptações ainda para o ferro à brasa, né? Como, por exemplo, um borrifadorzinho de água, enquanto você ia borrifando o tecido, você ia com um ferrilzinho quente. Isso é um incremento, colocar o borrifador, por exemplo. Mas é radical quando, por exemplo, ele vai deixar de ser utilizado a brasa e vai se utilizar a resistência, porque surgiu a energia, né? As fontes de energia, elas vão evoluindo, então você sai de uma forma
primária. Primária no sentido de que você pega a madeira, transforma em carvão e usa esse carvão para esquentar lá o ferro, tá? Esquenta o ferro e esse ferro vai aquecer o tecido que vai desengomar. Mas quando você cria energia elétrica, você cria a mudança ela é radical, a necessidade de um outro produto, né? Então, apesar dele ter a mesma função, mas ele vai ter uma outra característica completamente diferente, né? Hoje, por exemplo, quando a gente fala em ferro de passar roupa, a gente não está pensando mais naquele ferrinho ligado na tomada. Você tem aparelhos, por exemplo, que você retira a, o amassado da roupa, né, sem necessariamente estar ali gastando, né, sua força física bruta para poder desamassar. Então, termicamente, você, né, penduradinho lá no cabide, rapidinho vaporiza, aquece o tecido, deixa ele uniforme. Então, são mudanças, né? Então, é mais rápido, é mais prático, gasta menos energia física e financeira também, né? Então, é uma possibilidade da gente entender isso. A Ariane, ela pergunta o seguinte: quais foram os 3 princípios que autores como Michel Callon, Bruno Leito elaboraram? Então, primeiro, deve-se evitar a atenção ao inventor de forma isolada. Então, não é uma invenção perdida, né? Então, a gente tem que pensar na invenção, como é que isso pode levar possibilidades de melhoria da qualidade de vida das pessoas. Não é só para mim, né? É preciso criticar manifestações de determinismo tecnológico. Então, por exemplo, porque eu moro lá no Polo Norte, então eu preciso de um aquecedor porque eu moro no Polo Norte. Não é só lá que faz frio. Então, a invenção, ele não é do lugar. Lógico que você tem as vocações dos lugares, né, as necessidades específicas, mas isso não pode ser um determinante, entendeu? É necessário combater a dicotomia tecnologia-sociedade, tratando aspectos técnicos e sociais, econômicos e políticos, processo de inovação de modo integrado. Por que isso? Porque a necessidade de entender que as pessoas, independente da classe social, da condição financeira que ela tem, da forma como a organização política está, o desenvolvimento tecnológico ele deveria servir, antes de qualquer coisa, para facilitar, melhorar, dar qualidade de vida às pessoas. Quando isso está condicionado ao poder aquisitivo, a gente tem que repensar esses valores, né? essas questões. Então, você criar um aparelho, por exemplo, de ressonância magnética, que a pessoa que está numa condição econômica, ela não tenha acesso. Então, é o princípio das coisas e o fim que isso chega, né? Hickline, ela pergunta o seguinte: o que está atrelado ao termo hiperconectividade? Que seria um termo utilizado para definir o tempo em que as pessoas vivem, o tempo em que vivemos, né? Quando tantos de nós passam a maior parte do tempo, todo dia, conectados à internet. Além de consumidores, nós, profissionais da área digital, também temos essa rotina conectada. Então, a gente pode ler, escrever, ouvir música, comprar, vender, pedir produtos, tudo pela internet, principalmente nesse momento que a gente está agora. Então, essa hiperconectividade significa a forma como a gente depende dessas relações e da materialização dessas necessidades, não só hoje por conta da pandemia, mas nesse momento que a gente está vivendo agora, na contemporaneidade, tá? A Luísa e o Orlando, eles pensaram sobre o termo tecnologia. Ele deve se limitar somente ao meio digital? Não. Né? A tecnologia não pode ser entendida como um conjunto dos instrumentos, métodos e técnicas que permitem o aproveitamento prático do conhecimento, voltado para as necessidades humanas, né? Mas sim não está voltado somente para o meio digital, mas a gente tem que pensar no ser humano, nos indivíduos, no meio ambiente, né? Num contexto mais holístico, né? Não só na parte técnica. Uma outra coisa que o Orlando colocou, que eu achei bem interessante, é que ele colocou o seguinte: a IoT, né, ou a internet das coisas, torna o nosso cotidiano mais prático, pois nos oferece inúmeras facilidades e benefícios. É difícil imaginar nossa vida sem a internet das coisas, principalmente no atual cenário mundial, onde, por conta da pandemia da Covid-19, a população deve ficar em quarentena em suas residências. No entanto, também há malefícios advindos da IoT, né? Quais são as mais notáveis e quais as possíveis soluções? Aí ele diz o seguinte, que a grande maioria das pessoas estão subordinadas à internet das coisas, pois consideram
a internet das coisas extremamente essencial, tornando extremamente dependentes a seus recursos. Isto é um notável malefício, né? Pois, ao quanto mais usamos a internet das coisas, mais dados compartilhamos. Isso é um risco à nossa segurança e à nossa privacidade, pois estes dados podem ser utilizados por terceiros sem que saibamos. Devemos ter mais cautela com que e onde compartilhamos nossos dados pessoais. Outro malefício é quando subestimamos a internet das coisas. Superestimamos, né? Há pessoas que se tornam escravas da internet. A forma como supervalorizam a internet das coisas se torna nociva, pois acreditam que não iriam sobreviver sem elas. Não é brincadeira, não. É fato mesmo, né? Ficar desconectado sem sinal para algumas pessoas é o fim do mundo, né? O que não é legal. Significa que tem que se repensar, né, a necessidade e a forma como está sendo utilizada essa internet das coisas, né? Essa situação extrema deve ser evitada. Temos que ter a consciência de que somos nós quem as usamos e não elas que nos usam. Não podemos permitir que a internet das coisas domine a nossa vida. E isso dependerá da forma como nós a usamos. A Silvia, a Daisy e a Stephanie, elas pensaram praticamente a mesma questão, né? Que quais são as atividades criativas surgiram com as novas tecnologias, né? Quais as atividades criativas surgiram com as novas tecnologias? E aí elas colocam o seguinte: a invenção, o desenvolvimento e a inovação. A invenção teria como foco a solução de um problema técnico, né? O desenvolvimento seria o resultado da criação de protótipos funcionais por meio de testes em ambientes controlados. E a inovação seria representada pela junção do marketing e do processo de fabricação do produto nas indústrias, ambos voltados para a criação de tecnologias capazes de serem utilizadas cotidianamente pelas pessoas. A Darliane e a Érica, elas perguntaram o seguinte: com relação ao avanço da tecnologia, quais seriam os benefícios que a tecnologia tem oferecendo no cotidiano do indivíduo? E aí, elas pensaram o seguinte, que tendo em vista a evolução dos meios digitais, tem ficado cada vez mais fácil realizar algumas tarefas do cotidiano, como fazer compras, aumentar a segurança das residências, melhorar a qualidade e a oferta de produtos e serviços, dentre outros. A Maria Luísa, ela... Peraí. E a Maria Luísa também pensou isso, né? Deixa eu ver se tem. Ó. Para a gente ir finalizando, porque a gente já está com o vídeo já bem grandinho, o conceito de novidade e aplicação industrial e atividade inventiva são até hoje pré-requisitos para o enquadramento de uma criação intelectual, como invenção. Somente as criações que cumprem esses pré-requisitos poderão ser testadas como invenções pelo Instituto Nacional de Propriedade Intelectual, que é o INPE, que é o órgão responsável por dar ciência dessas invenções, né, dessas criações. Tá? Instituto Nacional de Propriedade Intelectual. E aí ele vai, quando você faz uma determinada invenção, somente eles podem registrar esses pedidos, né, de invenção, tá? E aí elas vão emitir uma carta patente que vai conceder o título de constitutivo, né, e não declaratório do monopólio da exploração temporária sobre a criação intelectual. Essas patentes, né, a carta patente, você tem o direito de produzir, de criar, de ter a concessão do direito desse produto por um determinado tempo. Depois disso, ele vai se tornar, dependendo do que seja, tem concessões que são para 10 anos, outros para 15, outros para 20 anos. Depois ele se torna direito público, significa que qualquer pessoa pode estar fazendo, né, a produção daquele determinado produto, ou mecanismo, ou enfim. É muito variado. Com esses exemplos, ainda que a internet esteja sendo levada às coisas, essas estão conectadas a nós, as pessoas a quem essas coisas passarão a prover serviços e funcionalidades. É nesse sentido que devemos compreender que estamos falando sempre de uma internet das pessoas. Devemos evoluir também na análise crítica e respeito da utilidade dessas criações e nas questões de privacidade e segurança que elas implicam. Tá certo? Turma, então vamos fechar essa atividade fazendo o seguinte. Todo mundo da turma do terceiro período entra aqui no meu canal, assiste o vídeo e faça alguma consideração e se identifique, porque isso vai fazer com que você tenha
o complemento dessa atividade, que foi o primeiro momento ler o texto, fazer os questionamentos, e agora com a nossa discussão aqui, nós queremos ouvir a sua opinião, né? Nós gostaríamos de entender como é que você entende a importância da internet das coisas no processo educacional. Então, deixa aí a sua resposta, certo? Que vocês vão ser avaliados. Não esqueça de colocar o seu nome. Se inscreve no canal e coloca o seu comentário, tá certo? Um cheiro, fica com Deus e tudo isso vai passar. Em breve a gente vai estar juntinho, com fé em Deus, tá certo? Um cheiro no coração. Beijo. Ó, pega o outro vídeo que tem os slides também, tá bom? E eu vou disponibilizar no portal. Um cheiro, fiquem com Deus.